No início do século XVIII a.C., as cidades-estado da antiga Mesopotâmia se fragmentaram novamente após o desmoronamento do Império Acádio, que caiu nas mãos dos gútios, um povo nômade dos Montes Zagros. Foi nesse contexto que o pequeno reino da Babilônia emergiu com grande importância sob a liderança de Hammurabi, um astuto rei amorita. Hammurabi, um governante e comandante militar temido, conquistou toda a Mesopotâmia, fazendo da Babilônia o centro de seu novo e poderoso império. Por 6 séculos, a Babilônia não teve um governante oficial até que Sin-Muballit, pai de Hammurabi, se proclamou rei em 1812 a.C. Durante seu reinado, Sin-Muballit expandiu modestamente o território da Babilônia ao conquistar cidades-estado como Ki, Sippar e Borsippa, preparando o caminho para que seu filho Hammurabi criasse um império. Quando Sin-Muballit adoeceu e abdicou em 1792 a.C., Hammurabi assumiu o trono aos 18 anos. Nos primeiros anos de seu reinado, Hammurabi se dedicou a melhorar a infraestrutura da Babilônia, concluindo projetos iniciados por seu pai e iniciando muitos outros. Ele fortificou as muralhas da cidade para protegê-la de inimigos e construiu novos templos dedicados a Marduk, o deus babilônico das tempestades. Hammurabi também perdeu todas as dívidas do reino, o que aumentou sua popularidade entre os cedidos. A primeira década de seu reinado foi relativamente pacífica até que o reino de Elão invadiu a planície mesopotâmica. Inicialmente, Elão conquistou a cidade-estado de Exuna e depois voltou sua atenção para a Babilônia. Tentando consolidar seu poder, Elão provocou uma guerra entre Larsa e Babilônia. Hammurabi e o rei de Larsa, Rim-Sin, formaram uma aliança para repelir os invasores, mas a fraca contribuição de tropas por parte de Rim-Sin irritou Hammurabi. Em resposta, Hammurabi persuadiu várias cidades-estado e reinos vizinhos a marcharem contra Larsa. Após 6 meses de cerco, Larsa caiu, Rim-Sin foi capturado e executado. Percebendo seu crescente poder, Hammurabi traiu seus antigos aliados do sul, conquistando suas terras e expandindo ainda mais seu império. Após devastar os antigos aliados, Hammurabi controlava completamente o sul da Mesopotâmia, com a ajuda de Mari. Apesar da grande expansão do império, a sede de poder de Hammurabi só crescia. A decisão de Mari de ajudar Hammurabi causou agitação interna, e Hammurabi aproveitou-se disso para marchar contra Mari, destruindo sua capital e executando seu rei, permitindo que Mari continuasse como pequenas aldeias sob seu governo. O próximo alvo de Hammurabi foi o reino independente da Síria. Com a morte recente do rei Sanciedade, houve um descontentamento geral, permitindo que Hammurabi conquistasse rapidamente as cidades assírias, solidificando seu controle sobre toda a Mesopotâmia. Contudo, seu domínio durou pouco, pois ele morreu de uma doença grave em 1750 a.C. aos 60 anos. A tática militar de Hammurabi incluía a construção de barragens temporárias nos rios das cidades inimigas para causar fome ou inundações. Sua conquista mais célebre foi a implementação de um código de 282 leis, conhecido como Código de Hammurabi, que tentou alcançar a justiça, mas mantinha profundas desigualdades sociais. Esse código influenciou futuros sistemas legais, incluindo o Código da Aliança da Bíblia Hebraica. O Império Babilônico não durou muito após a morte de Hammurabi, devido à falta de um sistema burocrático sólido. Seus sucessores não conseguiram manter o vasto império, que se desintegrou ao longo do século seguinte até seu colapso completo no século XVI a.C. A determinação implacável de Hammurabi permitiu-lhe construir um vasto império e implementar um dos primeiros sistemas de leis do mundo. 60 anos antes de 1750 a.C., a estratégia militar de Hammurabi incluía a construção de barragens temporárias nos rios próximos às cidades inimigas. Isso visava matar a população de fome ou afogá-la ao liberar a água, causando uma inundação devastadora. Essa tática brutal foi crucial para a rápida expansão de seu império. Uma das conquistas mais notáveis de Hammurabi foi a criação de um código composto por 282 leis, conhecido como Código de Hammurabi. Essas leis foram uma revisão dos códigos sumérios e acádios. O Código de Hammurabi foi escrito em acádio e gravado em uma estela de 2 metros de altura feita de diorita negra. No topo dessa estela, Hammurabi é retratado recebendo as leis de Shamash, o deus babilônico da justiça.
O código buscava a equidade por meio de leis como se um homem destruir o olho de outro homem, seu olho deve ser destruído, e se um homem quebrar os ossos de outro homem, seus ossos serão quebrados. No entanto, o código esta longe dos padrões modernos de igualdade, pois dividia as pessoas em três classes: proprietários, homens livres e escravos. Exemplos dessa desigualdade incluem: se um homem roubar um boi, uma ovelha, um asno, um porco ou uma barca, se for propriedade de um deus ou do palácio, ele deverá pagar até 30 vezes mais. Se for de um homem livre, restituirá até 10 vezes mais. Se o ladrão não tiver como restituir, será executado. E se um escravo disser a seu patrão: "Não és meu mestre", o patrão deve provar isso e cortar a orelha do escravo. Algumas leis eram especialmente severas com as mulheres e requeriam apenas acusações para serem aplicadas, como: se a esposa de um homem for acusada por causa de outro homem e não for pega dormindo com ele, ela deve pular no rio por seu marido. O Código de Hammurabi influenciou códigos de leis posteriores, incluindo o Código da Aliança na Bíblia hebraica. O Império Babilônico não durou muito devido à falta de um sistema burocrático forte. Hammurabi não conseguiu estabelecer tal sistema, e seus sucessores não foram capazes de manter o vasto império, que se desintegrou gradualmente ao longo do século seguinte até colapsar completamente no século XVI a.C. Apesar disso, Hammurabi construiu um império vasto e implementou um dos primeiros sistemas legais do mundo com determinação implacável.